Ok, então, resumindo, você tem duas religiões, a religião judaico-cristã e a religião islâmica. As duas compartilham algumas coisas, porém, uma é uma distorção da outra. Ok, então a primeira coisa que aconteceu foi Deus se comunicou com Abraão, certo? Por isso que se chamam religiões abrâmicas, porque elas derivam de Abraão, que foi o primeiro homem que falou com Deus e escreveu o que estava ouvindo. Abraão criou o judaísmo, e o judaísmo existe até hoje, certo? Porém, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi, em algum ponto do judaísmo, foi quando aqui terminou o Antigo Testamento, certo? Então, desde esse ponto até hoje, o judaísmo não tem sido atualizado. Por quê? Porque surgiu um cara chamado Jesus, e esse cara, ele disse que ele veio para cumprir o que estava escrito no Torá, no Tanakh, ou seja, no livro, na Bíblia judaica. Ele veio para cumprir o judaísmo. Ok, sabendo disso, Jesus morreu, nesse ponto aqui. Quando ele morreu, ele deixou discípulos. E esses discípulos, o que eles fizeram? Eles olharam para a vida de Jesus e eles acreditavam que Jesus não só era o enviado por Deus, mas Jesus também era Deus. Sabendo disso, eles pensaram que a melhor forma de preservar aquilo que Jesus era seria formando uma religião ao redor dele. Então, o que eles fizeram? Eles transformaram a vida de Jesus em uma religião, que se tornou o cristianismo. Quando você se torna um cristão, você está seguindo a Cristo, você está vivendo como ele viveu. Ok, então, a partir daí, o cristianismo surgiu. Porém, em algum ponto, a mistura do cristianismo com a igreja romana fez com que surgisse o catolicismo, certo? O catolicismo, a igreja romana, foi acusada de se corromper na reforma protestante. E então, da reforma protestante, surgiu, deixou de ser o cristianismo católico e se tornou o cristianismo protestante. Ou seja, um rompimento com a igreja católica. Isso fez com que surgisse outro tipo de cristianismo, que é o cristianismo protestante. E esse cristianismo protestante, ele se diversificou em diversas outras denominações. Ou seja, você tem os cristãos, você tem os cristãos pentecostais, você tem os cristãos da Maranata, da Presbiteriana, você tem também o cristianismo ortodoxo, que eu nunca estudei muito, mas você tem a mundial, a universal, você tem diversas formas de cristianismo protestantes. Então, sabendo disso, você também tem o islamismo. O islamismo, ele surgiu depois, ele surgiu mais ou menos aqui, em algum ponto entre isso e isso. Em algum ponto nesse meio surgiu o islamismo, certo? Então, o que acontece? O islamismo, ele surge quando você tem Mohammed, e Mohammed diz que Deus falou com ele e, basicamente, tudo aquilo que tinha sido dito antes, ele disse que era mentira. Ele disse que ele era o verdadeiro Messias e não Jesus. É basicamente isso, pelo que eu entendi. Eles acreditam que Jesus não era o Messias. Jesus era apenas um profeta. Ok? Agora, na questão de se Maomé era o Messias ou não, eu já não tenho certeza. Mas, após a morte de Maomé, o que aconteceu foi: o islamismo se dividiu em duas vertentes.
xiita e sunita, se não me engano. E aí que tá. Você pode olhar para isso e você pode falar: ah, são só religiões, cada um tem a sua e que é pensamento individual. Não, seu animal. Não é um pensamento individual. Por quê? Primeiro, se você não estava aqui na aula anterior, você não vai entender nada. Mas segundo, porque tudo que tem aqui em cima, eles praticam o que é chamado de moral judaico-cristã, certo? E os islâmicos aqui embaixo, eles praticam a lei da Sharia e a lei da Jihad, que seria a moral islâmica, certo? Você tem a moral judaico-cristã e você tem a moral islâmica, certo? Se uma pessoa acredita em qualquer uma dessas religiões aqui em cima que eu citei, eles praticam o que é chamado de moral judaico-cristã. Se as pessoas não participam dessa religiões aqui em cima, e participam das religiões aqui embaixo, eles participam do que é chamado a moral islâmica. Qual é a diferença? É só uma questão de acreditar? Não, é uma questão de viver. Por quê? Porque a moral judaico-cristã, ela tem alguns mandamentos. E o primeiro mandamento é: nós devemos nos reproduzir e popular a terra. Reproduzir e popular a terra é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, por isso você vê 1, 2, 10, 630, 613, é porque o primeiro mandamento que foi dado aos humanos é se reproduza e popule a terra. Os dois mandamentos mais importantes, o resumo dos mandamentos dado por Jesus foi amar a Deus, acima de todos, amar a Deus e amar o próximo. Como que você faz isso? Seguindo os outros mandamentos, que aí entra os 10 mandamentos: não matar, não roubar, amar a Deus, não praticar adultério, honrar pai e mãe, esse tipo de coisa. Só que não são só isso, não é só amar a Deus e amar o seu amigo, o próximo e os 10 mandamentos. Não, tem mais 613 outros mandamentos na Bíblia. Ok, então, sabendo disso, quais que eu cumpro? Eu cumpro alguns, eu cumpro todos. Como que essa situação fica? O que os cristãos acreditam é o seguinte: Jesus é o único capaz de cumprir todos esses mandamentos. Foi assim que surgiu o cristianismo. O cristianismo é o cumprimento de todos os mandamentos dados por Deus. A única pessoa capaz de cumprir isso é Jesus. Sabendo disso, Jesus sabia que os humanos não cumpririam o resto dos mandamentos. Então ele deu 2: ame a Deus e ame ao próximo, incluindo o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Se o seu inimigo tenta te matar e você sai vivo, e depois você tem uma oportunidade de matar ele, não mate ele, porque você deve amá-lo. E se você matá-lo, você não está amando. Ok, essa é a moral judaico-cristã. Você, seu animal, provavelmente conhece essa moral. Por quê? Porque essa é a moral na qual a nossa sociedade, a sociedade moderna, foi baseada. Só que também existe outra moral. Por que hoje em dia a gente vive numa sociedade tão avançada, mas países africanos e países asiáticos do Oriente Médio vivem em um estado de regresso, num estado tão desevoluído? Porque esses países não seguem a moral judaico-cristã. Eles seguem a moral islâmica, da lei da Sharia e da Jihad. O que diz a moral islâmica? Primeiro, eles vão contra a moral judaico-cristã no sentido de que nem todos são criaturas de Deus. O cristão acredita que todos nós somos a imagem de Deus. Ou seja, por isso que eu amo o meu inimigo, porque o meu inimigo também é a imagem de Deus. Eu não posso matar a imagem de Deus. Eu não posso matar o meu inimigo. Se eu matar o meu inimigo, eu estou matando a imagem de Deus.
E isso é pecado. Você não pode... Se você faz mal a Deus, você não o ama. Se você faz mal a alguém, você não o ama. Isso é o que os cristãos acreditam. E os judeus. Aí que tá. Os islâmicos acreditam um pouquinho diferente. E o que eles acreditam é que se você não acredita no Deus islâmico, você é chamado de infiel. Ou seja, você é um verme que precisa ser morto. Certo? Um verme que precisa ser morto. Quer um exemplo? Exemplo da cultura. O que a Bíblia, o que a moral judaico-cristã, essa aqui, deixa eu colocar aqui, o que essa moral aqui, ó, o que essa aqui diz sobre cultura? Se eu vou para um país estrangeiro, por exemplo, eu sou brasileiro e eu vivo em Portugal. Em Portugal, alguns costumes são diferentes dos meus. O que a Bíblia diz sobre esses costumes? Eu devo me adaptar aos costumes da cultura onde eu fui inserido. Se eu sou brasileiro, eu saio da cultura brasileira e vou para a cultura portuguesa. Na cultura portuguesa, as coisas são diferentes. Então, eu tenho que me adaptar à nova cultura. Perfeito? Por quê? Porque isso é questão de respeito. Vamos para a moral islâmica. E aí entramos na lei da Sharia e na lei da Jihad. O que a moral islâmica diz sobre a questão da cultura? E a moral islâmica diz: se eu chego em um lugar, se eu saio de um país islâmico e vou para um país católico, o que eu tenho que fazer? Eu não posso aceitar ordens do governo local. Eu não posso obedecer às leis do governo local. Pelo contrário, eu tenho que travar uma guerra, eu tenho que lutar para que as leis locais sejam destruídas e eu tenho que implantar as leis islâmicas. A lei da Sharia e a lei da Jihad. A Jihad é basicamente isso, é uma guerra religiosa. Ou seja, se eu chego em um país que não é islâmico, eu estou no país de infiéis. Ou seja, essas pessoas são infiéis. Eu preciso levar lei para elas. Leis para essas pessoas. Como que eu faço isso? Se eu precisar matar, eu vou matar. Se eu precisar apedrejar, eu vou apedrejar. Se eu precisar eu vou fazer isso. Porque não importa. O que importa é que eu aplique as leis islâmicas na cultura que eu estou. Isso aí que eu falei não é o que eu penso. Isso é a realidade. Então, por exemplo, quando você observa esses problemas sendo causados pelo conflito entre a cultura europeia e a cultura islâmica, por que esses conflitos acontecem? Porque a Europa segue a moral judaico-cristã. Os islâmicos seguem a moral islâmica, da lei da Sharia e da lei da Jihad. Então, essas duas morais estão em conflito. Só que de um lado, a pessoa diz: ame os seus inimigos, porque todos são a imagem de Deus. O outro lado diz: se ele não acredita no Deus islâmico, ele é um pecador. Ele é um infiel. Ele precisa ser punido por nós. Ele precisa ser morto por nós. Porque se ele for morto por nós, nós estaremos matando infiéis. Nós estaremos fazendo o trabalho de Deus. Ou seja, os islâmicos acreditam que eles são responsáveis por trazer a ira de Deus sobre o mundo. Já os cristãos acreditam que só Deus pode trazer sua ira sobre o mundo. E ele vai fazer isso não
o tempo todo. Ele vai fazer isso uma vez só, no fim dos tempos, no Apocalipse, na Revelação, que é quando ele traz sua ira sobre o mundo de uma vez só, certo? Então, é basicamente isso, seu ateu de merda. Se você pensa que você vive nessa cultura que você vive hoje e que religião não tem nada a ver com isso, você é um completo imbecil, um animal, um sonso, um ingênuo, um ignorante. Estamos no mesmo passo? Se você acredita que está escrito na lei não matar, não roubar, não praticar adultério, e isso não tem nada a ver com a religião judaico-cristã, você é um animal. É isso que você é. Você é um animal. Porque a sociedade na qual eu e você vivemos foi baseada, a sociedade moderna foi baseada na moral judaico-cristã. Se ela tivesse sido baseada na moral islâmica, o que aconteceria? O que acontece em um país islâmico quando uma mulher tira sua burca? Ela é apedrejada até a morte. O que acontece quando eles veem uma mulher dirigindo? Ela é apedrejada até a morte. O que acontece quando eles veem um cristão orando, ou um judeu orando, ou um budista orando? Eles apedrejam até a morte. Porque um lado acredita que somente Deus pode trazer a sua ira sobre os homens, e o outro acredita que nós devemos trazer a ira de Deus sobre os homens. Então tá aí. É isso.